Bem-vindos ao Pod IAcast.cego. Hoje a gente vai dissecar a última publicação da coluna de Denise Caires e Felipe Servilho. E o tema é um daqueles que, olha, tira o sono de muito gestor. Vamos falar sobre como aquela falha no sistema que você tanto gosta de citar se manifesta, na verdade, como uma ferida humana. O corpo do colaborador está ali, batendo ponto, mas a mente? A mente está exausta, ausente. É um sintoma claro de uma gestão que precisa de um ajuste fundamental de perspectiva. Exato. E o debate que esse material provoca é justamente esse. O presenteísmo, que é um dos maiores drenos de faturamento para as empresas em 2026, ele é, na sua raiz, uma falha de cálculo nos processos. Um erro de alocação de recursos que a gente consegue corrigir com métricas e um planejamento mais robusto. Eu defendo que sim. Na sua essência, é um erro de gestão de risco que uma boa engenharia de processos poderia prever e, claro, mitigar. E já eu vejo por um outro ângulo. Para mim, o presentismo é a manifestação visível de uma dor que é invisível. É o sintoma de um ambiente de trabalho que simplesmente não tem segurança psicológica. A planilha, nesse caso, não é a ferramenta de solução, ela é só o espelho que reflete, e muitas vezes, tarde demais, a consequência de uma cultura que já adoeceu. O problema não está no que a planilha não consegue medir, mas naquilo que a liderança não consegue ver. Entendo, mas vamos começar pela minha perspectiva, porque a lógica do custo é o que acende o alerta na diretoria. É o que faz as coisas acontecerem. Primeiro, é crucial a gente diferenciar o inimigo que a gente vê do invisível. O absenteísmo todo mundo conhece. É a cadeira vazia. O custo é claro, é mensurável, entra ali na contabilidade. Fácil de rastrear. Agora, o presentismo, esse é traiçoeiro. O colaborador está lá, o ponto foi batido, o salário de 100% vai ser pago. O problema, e aí que mora o ponto cego da gestão, é que a empresa está recebendo, sei lá, talvez 20%, 30% da capacidade cognitiva da entrega daquele profissional. E esses 20%, são entregues com um custo humano que é altíssimo. Exatamente, e um custo financeiro também. O relatório técnico que baseia a coluna é muito claro. O custo do presentismo pode ser até 3 vezes maior que o do ausentismo. 3 vezes! Do ponto de vista da engenharia de processos, isso é um erro crasso de alocação de recursos. Pensa comigo, é como ter uma máquina na linha de produção operando com 20% da capacidade, mas consumindo 100% da energia. Ninguém aceitaria isso, mas a gente aceita com pessoas, porque o consumo de energia delas, não aparece no balanço. É um desperdício que está sendo contabilizado, de forma errada, como horas trabalhadas. Veja bem, essa sua abordagem, por mais lógica que pareça, ela já começa tratando o sintoma como se fosse a doença. O que você chama de erro de alocação de recursos, eu traduzo como sofrimento silencioso. A sua lógica do custo é a consequência final da minha lógica da dor. O material descreve isso perfeitamente. O que é ser esse funcionário translúcido, sabe? Feito de fumaça? A cadeira não está vazia, mas a pessoa está. Aqueles 20% de entrega não são preguiça, não são má vontade. São um sinal de esgotamento, de desengajamento crônico, às vezes até de uma doença que nem foi diagnosticada. É o resultado inevitável de um ambiente que não dá segurança psicológica para a pessoa poder sinalizar que ela não está bem. Mas se o ambiente não oferece segurança, isso não é uma falha de processo na gestão de líderes? Um líder não deveria ser treinado, ter um processo para identificar essas quedas de produtividade e agir? Ali é que está a diferença na abordagem. Você quer treinar o líder para identificar a queda de produtividade. Eu quero criar um ambiente onde o colaborador se sinta seguro para dizer eu não estou bem, muito antes da produtividade dele cair. A sua abordagem é reativa, a minha é preventiva. O problema não é que a planilha não mede isso, o problema é que a cultura da empresa gera a condição que depois a planilha não consegue capturar. A sua máquina que opera 20%, ela não quebrou sozinha. Foi o mau uso, a falta de manutenção, a sobrecarga que levaram ela a esse estado. Com pessoas é exatamente a mesma coisa. E eu concordo que a prevenção é o ideal. Mas a realidade das empresas é reativa. E é por isso que a analogia central da coluna A do fator de segurança da engenharia civil é tão poderosa, porque ela transforma essa sua ideia de ambiente seguro em algo que um CFO consegue entender. Pensa assim,
Quando a gente projeta uma laje de concreto, se ela precisa suportar 500 quilos, nós a dimensionamos para aguentar 1.000 quilos. A gente chama isso de fator de segurança 2. É uma margem técnica obrigatória para absorver o imprevisto, a sobrecarga, o vento que não estava no cálculo, é a gestão do risco do desconhecido. É a gestão daquilo que não se pode controlar. Precisamente. Agora, vamos trazer isso para a gestão de pessoas em 2026. As metas, elas são projetadas com fator de segurança 1, ou seja, usa-se 100% da capacidade máxima teórica da equipe todo santo dia, sem margem para erro. Não existe no planejamento um espaço para um luto, uma doença na família, uma crise de ansiedade ou a simples fadiga mental. O resultado inevitável é o que o material chama de fadiga de material humano, que leva ao colapso, ao burnout. A falha, nesse caso, não é da pessoa que adoece. A falha é do cálculo que não previu a possibilidade da condição humana. É um erro de design no sistema de metas. Essa sua metáfora da engenharia é excelente, de verdade. Mas ela tem um limite perigoso. Pessoas não são concreto. O concreto não sente, não teme, não se desmotiva. Ele simplesmente falha quando a carga excede a capacidade. A sua margem de erro técnica é exatamente o que eu chamo de espaço para a humanidade. Esse buffer para imprevistos não é só um número numa equação de risco, é a base para o sentimento de pertencimento. É o colaborador saber que a estrutura da empresa não vai desmoronar se ele tiver um dia ruim. Mas o efeito prático é o mesmo, a estrutura não rui. São líderes despreparados, é uma comunicação violenta, é a cultura do medo de errar. Quando um funcionário percebe que não existe margem para ser humano, ele não espera o colapso, ele se retrai para se proteger. É aí que ele pede a demissão mentalmente, muito antes de entregar a carta. Ele se torna presente de corpo e ausente de alma para conseguir sobreviver numa estrutura que o trata como se ele fosse uma viga de aço. Mas veja como nossos pontos se conectam, ainda que por caminhos diferentes. Essas rachaduras que você descreve, líder despreparado, comunicação ruim, geram um passivo trabalhista, um custo de turnover absurdos. E isso é mensurável. A fadiga de material humano que eu mencionei resulta em queda de produtividade e perda de talentos para a concorrência. E isso também é mensurável. No fim do dia, a sua dor vira um número na minha planilha. E é por isso que a solução precisa ser estrutural e cultural ao mesmo tempo. E essa mentalidade nos leva a outro ponto crucial do material, a ideia de que empresa não é família. Assim, essa é talvez a distinção mais importante para a maturidade de uma organização. A mentalidade de empresa-família é, na verdade, profundamente tóxica, porque ela importa para o ambiente de trabalho uma lógica de laços incondicionais que é completamente inadequada. No trabalho, isso se desdobra de duas formas perigosas. A primeira é a exploração emocional. Frases como veste a camisa pela família ou a gente precisa de um esforço extra pela equipe, na verdade são um pedido de trabalho não remunerado, de sacrifício pessoal, mas mascarado de afeto. É uma chantagem emocional. É uma quebra de contrato disfarçada de lealdade. O contrato diz que você trabalha X horas por Y salário. A família, entre aspas, pede que você doe seu tempo, sua saúde mental, por um sentimento de pertencimento que é condicional ao seu sacrifício. Exatamente. E a segunda forma perigosa é a permissividade. A família tolera, a família perdoa incondicionalmente. Numa empresa, isso significa ignorar a baixa performance em nome dos laços, o que acaba sobrecarregando os outros e prejudicando o resultado de todo mundo. Cria-se um ambiente de injustiça, onde as regras não são claras. E é aí que o modelo alternativo que eles propõem, o de time de alta performance, se torna a ponte perfeita entre a minha visão de processo e a sua de cultura. Num time de alta performance, o cuidado com a saúde mental deixa de ser carinho, sabe? Um benefício legalzinho. Ele se torna, como diz o texto, estratégia técnica para evitar prejuízo financeiro. O bem-estar não é o objetivo final, ele é a condição necessária para a performance sustentável. É a manutenção preventiva obrigatória para garantir a regeneração do ativo mais valioso da companhia, o capital humano. Me permite ajustar só um pouco essa sua frase? O bem-estar é sim um objetivo final, mas que, por acaso, também gera um resultado financeiro positivo.
A ordem dos fatores aqui altera e muito o produto. Discordo. A empresa não é uma instituição de caridade. O objetivo primário é o resultado. Pensa na manutenção de um motor de Fórmula 1. Você não espera ele quebrar para agir. Você cria um plano de manutenção rigoroso, com dados, com análise de fadiga de material, para garantir que ele opere sempre na máxima eficiência. Cuidar da saúde mental das pessoas é a manutenção desse motor. O objetivo é a vitória na corrida, não o bem-estar do motor em si. E essa sua analogia, de novo, desumaniza a questão. Uma pessoa não é um motor. Se o piloto sente que o time só se importa com ele para ganhar a corrida, ele perde a confiança. A manutenção que você descreve só é efetiva se o ambiente for propício. Um líder que cobre o número da planilha de forma agressiva, mas ignora a sobrecarga da equipe, é o que o material chama de líder incoerente. E essa incoerência é o maior veneno para a confiança. A estrutura de processos que você defende só funciona se o cuidado, a escuta, a segurança psicológica que eu defendo forem implementados primeiro e de forma genuína. Mas o que é genuína? É um sentimento. Eu preciso de ações, de processos. O que impede a incoerência é ter um processo claro. Por exemplo, um processo que obriga o gestor a ter conversas de 1 a 1, focadas em bem-estar, com script, com métricas. Isso torna o cuidado parte da estrutura, não algo que depende da boa vontade do líder. Não, isso torna o cuidado uma burocracia, transforma uma conversa humana num checklist de RH. A genuinidade vem da cultura, não de um formulário. Um não existe sem o outro. Você constrói a fundação com o fator de segurança e eu construo o ambiente seguro sobre essa fundação. Sem a sua estrutura, meu cuidado vira assistencialismo. Mas sem o meu cuidado, a sua estrutura vira uma prisão de metas fria, desumana, que vai gerar o mesmo presenteísmo de antes, só que agora com formulários preenchidos. Certo, o ponto de convergência é a coerência. A ação precisa refletir o discurso. E isso nos leva à crítica final do artigo, sobre as ações superficiais. A metáfora é poderosa. Fazer uma palestra isolada em janeiro é como pintar a parede de um prédio que está com a fundação cedendo. Fica bonito na foto do Instagram da empresa, cumpre tabela de RH, mas não impede o colapso. A pintura não reforça o concreto. Uma palestra de meditação não corrige uma meta irrealista ou uma liderança tóxica. Perfeito. A beleza da foto não sustenta a estrutura. A solução real exige o que os autores chamam de descer do ar-condicionado da sala de reunião e ir para a realidade do chão de fábrica. É preciso comparar a planilha com a vida real. E isso não se faz com mais planilhas. Se faz com conversa, com observação, com a sensibilidade de sentir o clima. É perguntar às pessoas como elas estão e realmente se importar com a resposta. É investigar se existe um ágio emocional não calculado nas suas metas. Qual o custo humano por trás daquele número no Excel? A planilha aceita tudo, mas o sistema nervoso das pessoas não. No final, fica claro que a minha visão de processo e a sua de cultura não são opostas. Elas são interdependentes. A minha busca por um fator de segurança nos processos, se for bem implementada, cria o espaço, inclusive orçamentário, para que as suas práticas de segurança psicológica possam florescer. Um gestor lúcido entende que ignorar o presenteísmo não é ser exigente, é ser ineficiente. E eu concluo que essa fundação humana só se torna sólida quando o cuidado deixa de ser discurso e vira prática, validada e exemplificada pela alta liderança. Quando o fator de segurança não é só uma margem no cronograma, mas a certeza de que a empresa vai te apoiar nos imprevistos da vida. O debate, então, não é se a gente olha para os processos ou para as pessoas, mas como integramos a humanidade das pessoas na estratégia central do negócio. Então, se você, gestor, sente que está nesse ponto cego, que suas metas não conversam com a capacidade real da sua equipe, E percebe que existe um ágio emocional não calculado, talvez seja a hora de calibrar a sua visão. o Grupo IQ, que é o autor da coluna, oferece a consultoria DPC, a diagnóstica do ponto cego, para mapear se a fundação da sua empresa aguenta o peso das metas de 2026.
Não fique só ouvindo. O link para saber mais está na descrição. Clique agora e ajuste a rota. Prepare sua empresa. O próximo PodACcast Ponto Cego te espera na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã.